Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Mesa diretora, demais colegas vereadores, público presente e a todos que nos acompanham pelos canais de comunicação da Câmara Municipal. Na tarde do último sábado, dia 13 de junho, uma dolorosa notícia silenciou os corações de toda a comunidade muzambiense. O falecimento do nosso saudoso e inesquecível professor Ivan Antônio de Freitas. Estamos aqui hoje, nesta tribuna, para honrar um homem público, um educador, um escritor e pensador, um cristão e, acima de tudo, um cidadão que escolheu Muzambinho como seu chão e sua casa. A trajetória de um mestre, Ivan Antônio de Freitas, fez. Nasceu em Contagem, Minas Gerais, em 1948, mas foi em Muzambinho que sua história se entrelaçou definitivamente com a nossa. Mestre pela Unimep de Piracicaba, graduou-se em Pedagogia e Educação Física, com licenciatura plena em Didática e Sociologia. Foi também professor de Filosofia no ensino técnico, lecionando em Brasília e com imensa generosidade aqui em Muzambinho. Sua carreira na educação federal foi notável. Foi diretor-geral da Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho, que hoje é o INSUL de Minas, o diretor da Escola Técnica Federal de Brasília, UNED, Planaltina. Por sua competência, atendeu a várias convocações do MEC para integrar comissões nacionais sobre educação. Lecionou também disciplinas nas redes municipal, estadual e federal, além de particular. Amante da filosofia e das letras, deixou registrado seu pensamento no livro didático e educação, A Busca de uma Análise Crítica Filosófica. E, a convite da editora Albatroz, no Rio de Janeiro, foi coautor da coletânea de contos e poesias. Palestrante requisitado nas áreas do meio ambiente, drogas, administração pública, sentido da vida e educação. O professor Ivan nunca parou de aprender. Cursou ainda tecnologia, teologia e era apaixonado pelo cristianismo, sendo também cursilista. Sobre o esporte, cidadania e a gestão pública, ficou muito claro que, no esporte, seu legado é imenso. Fundador da Associação dos Professores de Educação Física do Sul de Minas, foi faixa preta de judô e presidiu a Liga Sul-Mineira de Judô. Levou a disciplina, a força e a filosofia das artes marciais para a vida de centenas de jovens. Na política e na administração municipal, foi prefeito de Muzambinho, 2013 a 2016, secretário municipal de Educação e, posteriormente, de Cultura, Esporte e Lazer. Presidiu a Fundação Educacional de Muzambinho, que mantinha a faculdade local e antes atuou como seu diretor executivo. Foi também presidente da MOG, que é a Associação dos Municípios da Microrregião do Sudoeste de Minas Gerais. Com relação às homenagens que esta casa lhe prestou, através da resolução número 10, de 16 de novembro de 95, esta casa lhe concedeu o título de cidadão honorário de Muzambinho, uma justa homenagem a quem tanto fez por nossa terra. Inclusive, eu tive a grata satisfação de, naquela época, estar como vereador da casa. Na presidência estava meu amigo, companheiro, Dr. Fernando Cláudio de Oliveira Borelli. E me lembro bem, fomos até a casa do professor Ivan convidá-lo
para que recebesse o título de cidadão honorário. E quero também abrir um parêntese e contar um fato que ocorreu em Muzambinho e graças à participação do professor Ivan de Freitas, hoje a Caixa Econômica Federal de Muzambinho está presente em nossa cidade. Como que se deu isso? Eu era presidente dessa casa e o José Ubaldo era o prefeito municipal. José Ubaldo, então, sabendo dessa possibilidade que a Caixa Econômica Federal estava para fechar em Muzambinho, me deu poderes para que fosse até Brasília e conversasse com o presidente da Caixa Econômica Federal. E eu não conhecia o presidente da Caixa Econômica Federal, mas fiquei sabendo que o assessor do presidente da Caixa, senhor Danilo de Castro, era o senhor Geraldinho. Geraldinho era nada mais, nada menos que irmão do professor Ivan de Freitas. E conversando com o professor Ivan de Freitas, ele só não colocou o irmão dele à disposição do nosso município, mas como também se prontificou em ir comigo até Brasília, para que nós fôssemos pessoalmente conversar com o Danilo de Castro, que era o presidente da Caixa Econômica Federal. E naquele dia, coincidentemente que lá estávamos, juntamente com o irmão dele, Geraldinho, o Geraldinho nos informou que era aniversário do Danilo de Castro e que nós deveríamos, então, fazer um requerimento pedindo para que o presidente da Caixa concedesse, autorizasse a automação da Caixa Econômica Federal em Muzambinho. Se isso ocorresse, fatalmente a Caixa não fecharia. E foi exatamente o que ocorreu. Naquele exato momento, eu estava presente, né, como presidente, representando o prefeito Zé Ubaldo, fiz um requerimento e foi protocolado de imediato com o Danilo de Castro e ele deferiu o pedido de automação da Caixa Econômica Federal de Muzambinho. E depois, em seguida, houve o fechamento, sim, mas da agência da Caixa Econômica de Cabo Verde e não de Muzambinho. Então, tudo isso graças ao nosso querido companheiro professor Ivan de Freitas. E ainda, reconhecendo a sua inestimável contribuição ao magistério, esta casa ainda homenageou, por meio de decreto legislativo número 3, de 19 de outubro de 2021, que dispõe sobre a concessão de homenagens a docentes, mais uma prova de que o professor Ivan sempre foi, para nós, um mestre em tempo integral, dentro e fora da sala de aula. Como provedor da Santa Casa de Misericórdia de Muzambinho, sempre ocupou esta tribuna para prestar esclarecimento aos vereadores e à população. E o que fica? Ainda, recentemente, outubro de 2025, ele assumiu a cadeira número 3 da Academia Muzambiense de Letras. Não é isso, José Roberto Del Valle, nosso assessor jurídico, que também faz parte da academia. O professor Ivan deixa profundas marcas em seus alunos, não apenas pelos conteúdos que ensinou, mas pela maneira como ensinou e com rigor, com paixão, com fé e com muito amor. Eles nos deixam um exemplo de que é possível unir a reflexão filosófica com a ação concreta, a educação com o esporte, a gestão pública com a integridade. Terminando, neste momento de dor, nós solidarizamos com sua família, seus amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com esse grande homem, professor Ivan de Freitas. Que Deus o tenha e o receba em sua glória e que Muzambinho jamais esqueça o mestre, o cidadão honorário, o prefeito, o faixa preta, o eterno professor e amigo Ivan de Freitas. Muito obrigado a todos.